classificação do Vasco na Copa do Brasil, com conversa envolvendo atacante e polêmica durante compromisso e conversas para a renovação de jogador importantíssimo no Cruz Maltino. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O torcedor do Vasco teve de visualizar o Cruz Maltino passando mais uma vez por um verdadeiro sufoco na Copa do Brasil contra o Operário. Na noite de 20 de maio, em São Januário, o Cruz Maltino carregava uma vitória até os minutos finais. No entanto, um empate dramático aos 47 minutos levou à disputa do compromisso pela classificação para as penalidades. O Cruz Maltino, assim, teve de assistir mais uma vez o Vasco em uma disputa de pênaltis, assim como foi frequente durante a temporada de 2024, onde o Vasco passou por alguns momentos em que necessitou levar as partidas para as penalidades. O triunfo carimbou a classificação do Vasco à próxima fase da competição, no entanto, novamente acendeu alguns alertas, principalmente mediante a tudo aquilo que a equipe apresentou diferente do último compromisso contra o Fortaleza, uma disparidade extremamente significativa sobre aquilo que o Vasco apresentou no sábado e o que apresentou na terça-feira no compromisso diante do Operário. O técnico Fernando Diniz, através de toda a sua análise, apontou justamente a exaustão física como o grande vilão para que o Vasco pudesse, assim, ter um desempenho diferente daquilo que o torcedor viu no sábado, quando o Vasco venceu o Fortaleza pelo placar de 3-0. O treinador destacou também que o Vasco não jogou mal, mas oscilou muito durante o compromisso diante do Operário, que, é claro, não era um adversário qualquer. Muitos podem pensar que por ser um time de Série B seria um resultado mais facilmente conquistado. No entanto, o Operário, diante do que Diniz viu, é uma equipe extremamente organizada, bem treinada e que conta com jogadores com experiência. E isso permitiu com que a equipe do Paraná pudesse trazer uma dificuldade extremamente significativa para o Vasco nesse duelo de volta, que repetiu o placar do jogo de ida, mas o Vasco conseguiu sair vitorioso na cobrança de pênaltis, que permitiu dessa maneira com que o Vasco pudesse avançar, conseguisse permanecer nessa competição extremamente importante e também que pudesse faturar o valor financeiro mediante a classificação que foi obtida. Se o Vasco conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, muito disso é resultado da atuação de Léo Jardim nas penalidades. O goleiro mais uma vez esteve de maneira participativa, ajudando muito o Cruz Maltino, não só no tempo normal, mas também nas penalidades, assim como ocorreu em boa parte das cobranças de pênalti de 2024, que também exigiram o Vasco algumas disputas e que permitiram com que o goleiro pudesse ajudar o Cruz Maltino em boa parte das classificações em que o Vasco esteve obtendo na edição passada da Copa do Brasil. Após o resultado obtido de maneira positiva, o jogador foi extremamente ovacionado pela torcida, que também colocou o goleiro, classificando-o como o melhor goleiro do Brasil nessa atualidade. O goleiro que foi convocado durante 2024 tem nesse momento a participação extremamente importante, assim como foi em 2024 e 2023. O atleta que foi um dos grandes acertos da SAF do Vasco, consegue sim ser um jogador extremamente irregular e por isso é de fato um atleta que ajuda com muita frequência o Vasco. O compromisso contra o Operário, em específico, o arqueiro brilhou ao defender 3 pênaltis e garantiu a vitória, levando o Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil, competição essa extremamente importante. Léo Jardim tem se tornado um atleta extremamente protagonista nesses momentos do Cruz Maltino. Já provou repetidas vezes que sim, tem essa capacidade de conseguir ajudar em momentos decisivos, assim como foi na Copa do Brasil do ano passado, onde ele foi decisivo
em 3 partidas e mostrou que consegue sim também ajudar nesse quesito. O jogador ainda encontra-se em negociação para a renovação. A negociação essa que tem se arrastado, o Vasco fazendo propostas na busca por renovar o vínculo do goleiro. A classificação do Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil também contou com uma polêmica dentro de campo, isso envolvendo o jogador e o técnico Fernando Diniz. O jogador atacante Lloyd Augusto foi também envolvido em uma polêmica também contando com o técnico Fernando Diniz durante o próprio compromisso, durante o tempo normal. O jogo que encaminhava-se para o seu final fez com que um cenário fosse construído protagonizando um momento que deu o que falar após a passagem do Vasco contra o Operário pela Copa do Brasil. O time carioca avançou às oitavas de final, mas o que também envolveu muitos olhares foi uma determinada tensão entre Lloyd Augusto, o atacante, e também o técnico Fernando Diniz. O episódio, durante o segundo tempo da partida, fez com que Lloyd Augusto pudesse ignorar algumas orientações de Fernando Diniz. O técnico, que é conhecido pelo seu estilo mais intenso e detalhista, fez algumas cobranças mais firmes, como de costume, mas o atacante reagiu de uma forma mais inesperada, ficou visivelmente incomodado e ignorou o treinador. Após uma finalização, que também fez alguns gestos, como colocar a mão no ouvido. Diniz, no entanto, preferiu não alimentar a polêmica. Após o jogo, ele afirmou que não viu problema nos gestos do atacante. Apesar de toda a polêmica envolvendo os dois, Lloyd acabou sendo bastante decisivo. Foi ele quem marcou o último pênalti que garantiu a classificação do Vasco também antes de que Léo Jardim pudesse pegar a última cobrança da equipe do Operário. Agora o que deve acontecer é uma conversa entre o técnico e o atacante para que consigam dessa maneira estar superando tudo o que foi visto. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.